Olá, seja bem-vindo ao canal Cristo Salva TV. Que bom que você chegou até aqui. Aproveite e se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber em primeira mão todas as nossas atualizações. Eu quero te convidar e te encorajar a abrir o seu coração e receber essa mensagem, pois eu tenho certeza que você será marcado e impulsionado a viver o extraordinário de Deus. Bom vídeo! Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. Texto bastante conhecido, porém é um texto que eu creio que Deus vai falar aos nossos corações. Amém? E diz assim a palavra do Senhor: Davi, porém, disse ao filisteu: Você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu, às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada, por lança, que o Senhor concede a vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Digam amém. Feche seus olhos, você que pode. Espírito Santo, nós se unimos nesta manhã, porque nós cremos e temos a nossa fé alimentada, firmada em Ti. A nossa confiança está em Ti também, Senhor. Que nós possamos sair daqui alimentado através da Tua palavra, possamos receber do céu, Pai, uma direção para as nossas vidas. Que desde já, Senhor, venha preparar nossa mente, coração, para que possamos receber o melhor nesta manhã, porque o Senhor é nosso Deus e é todo-poderoso, hoje e sempre, sobre as nossas vidas. Amém. Amados, essa semana estava pedindo uma direção de Deus para ministrar, e aí fui até o banco, vi algumas pessoas e comecei a pensar. Hoje no mundo existem tantas pessoas bonitas, pessoas bem estruturadas, pessoas estudadas, pessoas capacitadas, pessoas preparadas. Porém, existem muitas pessoas que não conseguem, de fato, romper em certas áreas da sua vida. Pessoas bem capacitadas, estudou, mas não conseguem romper no seu trabalho. Pessoas que não conseguem romper na sua vida sentimental, psicológica, no relacionamento. E o porquê disso? E eu comecei a pensar, e comecei a ser ministrado. E Deus me levou a esse texto de Davi, uma história muito conhecida. Esse texto mostra que uma guerra, filisteu, povo inimigo do povo Israel, a um lado, o israelita do outro, filisteu de um lado, israelita do outro, e no meio ali um gigante chamado Golias. E Golias, amado, por 40 dias, estava ali desafiando o povo de Israel, aquele exército. E a gente olha um rei ungido, um rei de Deus, chamado Saul, um homem que tinha um grande exército, tinha armas, um homem ungido por Deus e capacitado, porém estava sendo afligido, sendo desafiado todos os dias. O gigante desafiava: ei, não tem ninguém aí que pode descer no vale e me enfrentar? E Saul, com muito medo de enfrentar aquele gigante, e não tinha uma pessoa
que chegasse com Saul, vamos lá, eu vou enfrentar. Ninguém. E ao olhar esse texto, amado, eu enxergo que da mesma forma que Saul foi desafiado por um gigante, nós hoje, nos dias de hoje, temos sido também desafiados por gigante em nossas vidas, em certas áreas que não conseguimos romper, crescer, vencer, porque existem barreiras nos paralisando, estagnando de fato o nosso propósito, o nosso chamado, a vontade de Deus para a nossa vida. Porque, amado, talvez seja um problema tão pequeno, mas esse problema é pequenininho, daqui a pouco se tornou um grande problemão. O Du disse uma vez, como que junta um montão de dinheiro? Pouquinho, daqui 5, 10 anos você tem um montão. O problema, às vezes nós não damos crédito para o problema que é pequenininho. E aí as coisas vão remontando, daqui um pouco a sua vida está paralisada, porque esse problema que era pequeno se tornou um problema muito grande, e tão difícil de se resolver, e se tornou um gigante em nossas vidas, parando o nosso ministério, parando o nosso propósito, nos impedindo de avançar, e tendo uma vida estagnada, paralisada. Saul estava dessa forma, paralisado, estagnado, sem saber o que fazer. E ao olhar, observar esse texto, essa história, e trazer para os dias de hoje, eu quero compartilhar 5 atitudes para vencer os gigantes no dia de hoje. 5 atitudes. E a primeira atitude que eu quero falar é: não deixe ser dominado pelo medo. O medo, amado, nos paralisa. Se o Lu tivesse aqui com medo de entregar o celular dele, ele não teria recebido essa bênção agora posterior. Mas ele foi ousado, não teve medo. Quando, amado, nós andamos com medo de algumas coisas, nós ficamos paralisados, nós ficamos estacionados, e o inimigo fica dando risada de nós. O gigante Golias estava ali todo dia. Não tem ninguém. Vocês não têm coragem. Vocês não vão me enfrentar. Vocês isso, vocês aquilo. E nós, amado, muitas vezes estamos sendo escravos do inimigo, do diabo, porque estamos paralisados, com medo de enfrentar. Agora o seguinte: quem é o maior? Quem que é o todo-poderoso? Quem é o grande eu sou? Não é o nosso Deus? É o nosso Deus. Não existe problema maior que o nosso Deus vivo, o Deus que nós servimos, o nosso Deus, a qual estamos aqui hoje buscando Ele. Não existe problema maior do que Deus. Talvez esse problema que tenta se levantar dentro de nós, nós também precisamos se levantar com uma grande autoridade através do poder do nome de Jesus e dizer: eu não aceito em nome de Jesus. Esse sentimento que está surgindo, eu não aceito em nome de Jesus. E eu quero falar sobre alguns medos nesta manhã, de pessoas que têm medo de se arriscar, pessoas que vivem na mediocridade por medo. Talvez surja uma grande oportunidade de trabalho para essa pessoa ganhar bem, para essa pessoa buscar o Senhor na igreja, com horário bom, salário bom, e a pessoa: eu não vou sair da minha estabilidade porque eu estou com medo. E esse trabalho que essa pessoa está hoje atrapalha de buscar o Senhor. Medo de se arriscar. Pessoas que, medo de ficar pobre, tendo dinheiro no bolso. Você já viu? A pessoa tem uma conta bancária boa, mas a esposa fala: vamos jantar fora? Não, vai faltar dinheiro. Não, vai faltar dinheiro. Vamos no shopping? Não, vai faltar dinheiro. Vive dessa forma. Essa semana eu peguei um dinheiro e fiz que nem o Lu: Jaqueline, vamos almoçar, onde você quer almoçar? Mas eu dei 2 opções para ela, né? Mineirinho ou Rei do Cupim? Rei do Cupim.
Então você arruma aí, pega o carro, vou pagar um almoço para você. Paguei. Amado, é assim. Nós homens, pegou o dinheiro, dizimamos, ofertamos, pagamos as contas, confia em Deus, que Deus vai suprir todas as suas necessidades. Agora não adianta viver com dinheiro, mas se privando de muitas coisas, levando a sua família a um sofrimento, a uma miséria. Eu ministrei aqui, eu estou me organizando no lar, preciso arrumar meu lustre, estou esperando o pagamento, tá? Dia 15. 2 coisas que eu preciso arrumar e eu quero testemunhar com vocês, porque eu já fui cobrado. Pessoas também que têm medo de ficar doente. Nem está doente, já está tomando remédio. A pessoa, amanhã eu vou ficar doente, já vou tomar um antibiótico hoje. Amados, não. Você acha que você vai ficar doente? Primeiro, eu não aceito essa doença. Segundo, ora. Vem cá, marido, ora por mim, esposa, ora por mim. Não, a pessoa nem ficou doente, já fala, eu vou tomar um antibiótico porque amanhã talvez eu vou ficar doente. Pessoas com medo do problema ainda que não surgiu. O que eu vou fazer amanhã? E agora? Nossa, aquele problema que eu preciso resolver daqui 3 meses. Calma, confie em Deus, porque esses problemas vão se tornando um grande gigante na sua vida. Pessoas que têm medo de morrer, pessoas que têm medo de viver o amanhã, e pessoas que têm medo, amado, de se casar. Para aqueles que é solteiro, já está na idade de casar, está com medo, confia em Deus, ora. Mas eu preciso ter uma casa. Amado, Deus vai te abençoar, vai te dar condições de você pagar um aluguel. Medo de ter filho, eu preciso ter uma casa própria, eu preciso ter um carro, eu preciso ter uma conta bancária, eu preciso arrumar. Amado, quando eu casei, tive a Larissa com 19 anos de idade, eu não tinha nada. Eu tinha uma cadeira com uma televisão e virou meu rack e um colchão. Isso foi suficiente. Eu trabalhava nessa época no Frango Sertanejo. Como promotor de vendas, ganhava muito pouco. E de fato, Deus me sustentou. Deus me abençoou. Me deu condições de cuidar da minha filha. Eu ganhava muito pouco, mas eu pagava água, luz, telefone, que minha mãe doou para mim, ficou. Fazia compra e eu era muito, muito, muito feliz. Depois veio o Natan. E quando Deus te dá um filho, filho é presente de Deus, amado. Amém? Filho é presente de Deus. E se Deus permitiu que você tivesse um filho, Ele vai dar condições para você sustentar, criar. Deus vai te abençoar. Se Deus te deu uma esposa ou um esposo, Deus vai te dar condições de vocês viverem bem. É só se alinhar com o querer e a vontade de Deus e tudo dará certo. Pessoas com medo também da solidão, amado, se isola. E isso é muito, muito perigoso. E tudo isso que eu estou falando vai se tornando um grande gigante. Medo também de andar de ônibus. Tem pessoas que têm medo de andar de ônibus. Tem gente que tem desculpa, é diferente, né? Eu falo, Jaqueline, pega um ônibus. Não, eu tenho medo. Me dá tremedeira. Eu falo, olha, vai de ônibus. Não, me dá tontura. Então, medo de sair na rua, medo de se arriscar. Pessoas também que têm medo de lugares fechados. Claustrofobia que chama. E esse medo, amado, em excesso, é muito ruim. E pessoas com tanto medo, principalmente tempo de medo de viver, essas pessoas se isolam. E sabe o que acontece? O gigante se torna tão grande na vida dessas pessoas, o inimigo, que diz assim, já que você tem medo de tudo, tira a sua vida. E infelizmente hoje, muitas pessoas se matando. Filhos de pastores, a gente ouviu uma história que se matou, tirou a própria vida. Porque o excesso do medo se tornou um gigante tão grande na vida dessas pessoas, amado, que fez essas pessoas perder o prazer de viver, e viver é tão bom. Por mais que falte algo para nós temos o Deus Todo-Poderoso sobre a nossa vida, que vai nos abençoar, que vai nos capacitar.
que vai trazer aquilo que é mais importante na nossa vida, que é a felicidade. Esse medo, esse gigante tem gerado depressão na vida de pessoas. E pessoas têm chegado ao ponto, amado, de perder o prazer da vida. Então nós precisamos tomar muito cuidado porque isso acontece. E principalmente, identificar a área que o inimigo tenta agir sobre as nossas vidas e não aceitar. Orar, interceder, buscar a ajuda dos nossos pastores e falar: me ajuda, pastor, ora comigo. Porque esse medo em excesso, amado, vai se tornando um pavor, algo incontrolável e destruindo a vida de pessoas. E isso é muito perigoso, amado. É muito perigoso e é algo muito sério que eu estou falando para vocês nessa noite. O medo em excesso, o pavor paralisa, nos impedindo de receber o melhor de Deus nessa terra. Mas eu quero declarar a presença poderosa do Deus, muito maior do que qualquer gigante que se levanta na sua vida, porque Deus vai mudar a sua história a partir de hoje, em nome do Senhor Jesus. Você não vai ter medo, mas você vai ser ousado. O contrário de medo é coragem. Nós seremos um exército corajoso nessa terra e vamos lutar e guerrear com o Deus Todo-Poderoso. E esse Deus vai mudar a nossa história. Amém? A próxima atitude que eu vejo aqui nesse texto, a segunda lição é não se intimidar pela aparência. Nós não podemos se intimidar pela aparência. Volta um pouquinho comigo, versículo 24. Diz assim: quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheio de medo. Amado, isso é muito perigoso também. Quando o povo de Israel, o rei Saul viu o gigante, todos ficaram com muito medo e fugiram. Amado, aparência, não podemos se intimidar pela aparência. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é grande e poderoso, nem tudo que parece é. Nós devemos olhar para os problemas, não assim, de baixo para cima, senão esse problema vai ser muito, muito grande. Mas nós devemos olhar para o problema assim, de cima para baixo. Meu Deus é mais poderoso, meu Deus é maior. E quando temos essa ótica, nós temos uma fé, uma convicção dentro de nós, que nós vamos vencer, porque aquilo é um problema super pequeno diante da grandeza do nosso Deus. Eu nunca andei de avião, andei de ultraleve. Conhece ultraleve? Aquele aviãozinho, monomotor. Andei uma vez em cima do rio lá, da prainha de Cardoso. E aí quando estava lá em cima, as pessoas ficaram tão pequenas, as casas ficaram tão pequenas. Vocês que já andaram de avião, quando está lá em cima, as coisas se tornam tão pequenas. E é assim, quando nós estamos diante de Deus, nós olhamos para os problemas do alto assim, os problemas se tornam tão pequenos. E você sabe, eu que trabalho aí no segmento aí de vendas, na área da construção civil, às vezes eu pego um projeto para orçar. Esses dias estive ali no Swiss Park, e um projeto muito fora de esquadro. Falei, que é isso? Que casa é essa? Tudo torto. Mas quando eu cheguei na obra, o empreiteiro falou, pega a caneta, risca todas essas paredes que estão fora de esquadro e a parede sobre laje. Você vai medir esses 4 quadrados. Eu falei, só isso? Só. Resolveu. Às vezes, amado, nós achamos que é tão difícil as coisas, mas quando você pega para fazer, você faz e resolve rápido. Nós que estamos trabalhando aí com casa de paz e célula, amém? Parece que é um bicho de 7 cabeças, mas vai lá, lê a Bíblia, se prepara, e a hora que você começa a ministrar, você fala, glória a Deus, Deus me usou, não esperava, mas foi tão fácil. Talvez eu fiquei um pouco nervoso sim, mas olha, e a pessoa vem e te agradece e fala, olha,
a minha casa está diferente. Eu fui na minha casa de paz e a moça disse, olha, eu perdi a vontade de beber. Eu não quero mais sair, eu quero ficar em casa. Eu falei, glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus continue te abençoando. Ela falou, não sei, eu estou lendo a Bíblia todo dia agora, eu estou escutando louvor. Isso, amado, é a grandeza de Deus que muda a história de pessoas. E nós somos instrumento de Deus nessa terra para levar essa grandeza para essas vidas, para essas casas. E quando você chega diante de uma casa de paz, identifica um problema ali, qual que é o nosso papel? Falar, Deus está entrando com providência e a tua história vai mudar. Deus já está mudando essa situação. Vamos orar por você e nós vamos gerando fé, gerando fé, gerando fé. E, amado, nós precisamos ser ousados muitas vezes. E aí você vai vendo a grandeza de Deus na sua vida. Né? Ao observar também pessoas, né? Já viu um rapaz muito bonito com uma mulher desprovida de beleza, ou uma um rapaz muito bonito com uma mulher desprovida de beleza, ou ao contrário? O que levou essa pessoa a conquistar, talvez, essa pessoa bonita? Porque não se intimidou. Ele olhou e falou, não, eu vou chegar, ela vai ser a minha namorada, né? Ou vai ser a minha esposa. E chegou e deu certo, foi ousado. Não falou, eu sou pequenininho, a beleza é tão imensa que eu... Não, amado, foi ousado. O que nos impede hoje de assumir os maiores cargos que existem nesse mundo, ser um engenheiro, ser um advogado, ser um presidente, ser um governador? Porque as vagas, ser um diretor de empresa, as vagas não existem? Existe, não existe? Se eu pensar, eu nunca vou poder. Olha, eu não consigo. Olha, não é para mim, não será. Mas se você falar, eu vou me candidatar, e tiver fé, crer na grandeza de Deus, o Senhor vai te colocar naquele lugar. Tem um conhecido meu que, muito novo, ele estava ali, fez 18 anos, nunca tinha trabalhado. E aí ele falou, eu quero trabalhar. E ele viu uma vaga de gerente, mas nunca trabalhou. E ele falou, mandei o currículo, me chamaram para entrevista, e o primeiro serviço desse rapaz, gerente de uma loja de brinquedo no shopping. Gerente. Aí se ele tivesse olhado, meu primeiro emprego, eu acho que tem que ser estoquista. Meu primeiro emprego, eu acho que eu devia limpar o banheiro. Não desmerecendo. Mas o que você pensar, é isso que você vai receber. Mas ele foi ousado, falou, não, eu vou me candidatar para essa vaga. A gerente gostou dele e falou, você está contratado. Nós, amado, temos um Deus que é grande e poderoso em nossas vidas. Então nós devemos se arriscar, sim. Existe aquela vaga, você é o perfil para essa vaga. Existe um cargo na sua empresa em aberto, por que não você? Existe aqui um cargo na nossa igreja, olha, pastor, você é pastor dessa igreja, você é líder dessa igreja também, vocês são líderes que vai mudar essa geração. E nós servimos esse Deus, e temos essa grandeza sobre a nossa vida, e quando temos essas atitudes, amado, o inimigo se torna tão pequenininho, a ponto de você falar, maior é o meu Deus. E temos que agir, de fato, dessa forma, e assim Deus mudará a nossa história. Você crê? Diga, eu creio. Glória a Deus. A próxima atitude que eu vejo aqui na vida de Davi, ele teve uma visão, amado. Ter uma visão espiritual diante do problema do gigante é fundamental. Acompanha comigo o versículo 26. Diz assim, Davi perguntou
aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Davi chega diante daquela situação. Davi foi levar comida para os seus irmãos, vê aquela situação, todo mundo desesperado, o gigante ali botando banca, e Davi fala: quem é esse incircunciso filisteu para enfrentar o povo de Deus vivo, do Deus vivo? Ele falou: não aceito essa situação, maior é o meu Deus. E assim, amado, tem que ser nós, olharmos para os problemas que se levantam, porque quem é espiritual, todas as coisas são espirituais. É olhar e falar: olha, essa luta, esse gigante, essa situação na vida do meu filho, essa situação na vida daqueles que eu amo, essa situação no meu trabalho é espiritual e eu não aceito em nome do Senhor Jesus. Começa a orar, começa a interceder. Chega como Davi e fala: olha, não, quem está pensando? Não posso aceitar. E nós temos que ter essa atitude, essa visão para vencer o gigante, olhar de forma espiritual, porque nós somos espirituais. Abacuque, capítulo 2, versículo 3, diz assim: pois a visão guarda um tempo designado, e fala do fim, e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não atrasará. A visão diante da situação, ela não falhará. Ainda que demore, creia, tenha uma visão que Deus vai estabelecer a vitória na sua vida. Davi chegou diante dessa guerra e não olhou de outra maneira. O gigante é muito grande. E agora? Aí Davi chega lá, fala: eu vou enfrentar esse gigante. E Saul: tá bom, vou te dar uma armadura. Ele põe a armadura lá, a armadura não se encaixa. Ele fala: não vou dessa forma. Eu vou normal. Pegou a funda, pegou ali o seu estilingue e desceu para aquela batalha. E assim, amado, ele desceu, mas desceu com visão. A nossa visão hoje estabelece o nosso futuro amanhã. E é assim que nós devemos caminhar e andar. Ontem eu dizia no Florense, às vezes a gente fica pensando, perdendo tempo, talvez, eu vou fazer uma faculdade hoje porque demora 5 anos. Amado, 5 anos, quando você não faz, passa em 5 dias. Parece que é 5 dias e se você olha, meu Deus, já passou 5 anos. Se eu tivesse feito a inscrição da faculdade, tivesse estudado, hoje eu estaria formado. Mas a pessoa não teve visão do futuro. Mas quando você fala: não, eu vou fazer 5 anos, eu vou tomar uma decisão, e se matricula, estuda, amado, 5 anos voa, e a hora que você vê, você já está formado, você já é uma pessoa formada, já tem um cargo, tem um estudo, e você fala: glória a Deus, ainda bem que eu tomei essa atitude. Eu quero te dizer que nunca é tarde para você tomar uma decisão na sua vida, que hoje, a decisão de hoje estabelecerá o seu futuro amanhã. A sua decisão hoje vai mudar a história sua amanhã. E nós, ministramos para o homem ali, eu ministrei para os homens lá embaixo e falei justamente sobre isso, pastor Braz? Sobre as nossas decisões hoje, estabelece o nosso futuro amanhã. E nós, como homens espiritual, líder, cabeça, sacerdote, essa grande responsabilidade, amado, de conduzir a nossa casa é nossa. Sabia que o futuro da nossa esposa depende de nós? O futuro dos nossos filhos depende de nós. Então, toda atitude que eu tomar hoje é fundamental para o futuro. E a melhor atitude que um homem pode tomar é servir o Senhor. Porque quando estamos na casa de Deus,
ouvindo a palavra de Deus. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas a palavra liberta, mas dá sabedoria, dá ensino, dá discernimento, nos guia, nos conduz. E quando o homem anda por essa direção, sendo conduzido por Deus, amado, de fato, nós conduzimos a nossa família para um lugar melhor, para um lugar maior, diante das bênçãos de Deus. E por que é importante estar na igreja sempre? Porque aqui é a escola de Deus, onde nós aprendemos da palavra e da verdade, que vai mudar a nossa história lá fora, amanhã. Amém? Aqui é a escola de Deus. Para aqueles, todos nós estudamos aqui um dia, nós íamos na escola, estudávamos, depois vinha a prova, para sermos aprovados, né? E glória a Deus, hoje estamos aqui, muitos foram aprovados, graças a Deus, e eu quero também declarar que todos aqui são varões e varoas perfeitos, aprovados pelo Senhor Jesus. Amém? Glórias a Deus. A próxima atitude, amado, que eu olho nesse texto, foi que a gente tem que trazer para a nossa vida, Davi liberou palavras de poder. Ele liberou palavras de poder. Versículo 42 e 45 diz assim, ó: olhou para Davi com desprezo, viu que era um rapaz ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi: por acaso sou um cão para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: vem aqui, e darei as suas carnes às aves do céu e os animais do campo. Presta atenção, versículo 45 diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Olha a linguagem, olha a palavra. Eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Quando nós olhamos para uma situação que se levanta, a nossa palavra vai determinar a nossa postura e a nossa posição. Se a situação se levantar, você fala: eu não aceito em nome do Senhor Jesus. Você vai parar essa ação do inimigo na sua vida. Mas se você ficar, e agora? O que eu faço? Meu Deus, amado, de fato, vamos ser sempre escravo desse gigante. Mas a palavra de Deus é poder para nós. Romanos 1:16, eu sempre gosto de citar. O Evangelho é poder de Deus para a salvação daquele que crê. Então, se eu creio, o Evangelho é poder. E poder é o quê? Capacitação. Então, quando eu declaro, Deus está me capacitando a vencer aquela situação que está se levantando, amado. Então, Davi declarou palavra dizendo: quem é esse filisteu incircunciso para enfrentar o povo do Deus vivo? O nosso Deus que é grande. E ele desceu para essa batalha. Amados, Hebreus capítulo 11, versículo 3, diz assim: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Deus criou o universo, amado, não do que era visível, mas pelo poder das palavras, declarando: haja luz, haja terra, haja firmamento. E quando olhamos para situações adversas, você pode declarar: haja vitória agora em nome do Senhor Jesus. Foi assim que Davi entrou para guerrear com aquele gigante. E a próxima e última aqui, atitude, eu quero já chamar o grupo para subir.
Davi, amado, usou a sua melhor arma. Davi desceu ali para guerrear, com estilingue, com uma funda, como se diz a palavra de Deus. Sabe, apenas um estilingue, uma pedra tão pequena, talvez seria impossível aos nossos olhos derrubar um grande gigante que estava preparado com armaduras potentes, espada gigante. Mas aquela pedra era ungida de Deus. E aquela pedra acertou bem na testa daquele gigante, que caiu, e Davi foi lá e cortou a cabeça e declarou a vitória. Sabe, amados, duas coisas que eu vejo aqui. Diante da situação adversa, como tem sido a nossa motivação para vencer esse gigante? Se a gente olhar Saul estava ali com medo daquele gigante, Saul estava paralisado, e agora? Mas Davi não. Davi chegou. O que está acontecendo? Quem é esse incircunciso filisteu? Vamos enfrentar, eu vou dar um jeito. A motivação de Davi foi diferente daquele soldado que estava ali. Eu quero te dizer que um líder motivado motiva todos os seus discípulos, amado. Um líder motivado vai te seguir. Mas aquele líder desmotivado, o que eu faço? E agora? Que se esconde, está com medo. Não vai ser um bom líder. E quando nós somos motivados por Deus, todo mundo quer nos seguir. E Davi desceu ali, motivado, com apenas uma pedra ungida, acertou a testa do gigante, venceu aquela batalha. E ele disse: uau! E aí o povo de Israel foi perseguindo o povo inimigo, e aquela batalha foi vencida graças a Deus. A forma que você enfrenta a situação adversa da sua vida vai definir a sua vitória ou não. Se você estiver motivado em Deus, amado, o inimigo não vai te parar. Se você estiver motivado com a autoridade do poder do nome de Jesus, você será muito mais forte e muito mais poderoso. Sabe o que eu vejo aqui? Com essa arma, foi Deus que potencializou essa arma na mão de Davi. Talvez você tenha passado por uma luta muito difícil, eu não sei, financeiramente, mas você sabe cozinhar, você sabe fazer um bolo, você sabe vender algo, você tem um talento que Deus te deu, e Deus quer potencializar esse talento na sua mão. E quando você fala: Deus, eu estou contigo nessa situação difícil, Deus vai mudar a sua história, porque Ele vai pegar o seu talento e vai dizer: filho, é com esse talento que eu te dei que você vai vencer esse gigante, essa situação que tem se levantado. E dessa forma, amado, aquilo que Deus te deu vai se tornar uma potência e uma arma muito poderosa na sua mão. Você quer ver? A viúva, que o marido morreu, e os credores, cobradores de imposto, bateu na porta da sua casa e disse: olha, você tem que pagar um imposto. E ela disse: meu marido morreu, eu não tenho dinheiro. E ela pega, vai atrás do profeta. O profeta chega e diz: o que você tem? Ela falou: nada, a não ser um pouquinho só de azeite. Então me dá. Pôs na mão do profeta. Vai buscar vasilhas, não busque pouca, mas busque muita. E aí fechou a porta, começaram a orar, e o profeta começou a despejar o azeite. Aquilo que não era nada aos olhos dessa viúva, Deus potencializou de uma maneira sobrenatural, e encheu vasilhas, 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 e se tornou muitas vasilhas. E foi o recurso que ela pagou a dívida, foi o recurso que ela sustentou. Os teus filhos ainda sobrou. Aquilo que nós temos hoje
Na mão de Deus, por mais, na nossa mão, por mais que nós olhamos, achamos é pouco, é pequeno, mas quando você fala, Deus, é do Senhor, faz a tua vontade, se torna algo grande, algo poderoso, se torna uma potência, e de fato isso vai mudar a tua história no dia de hoje. Pega seu maior desafio e seu maior talento e fala, Deus, eu te sirvo, eu dependo do Senhor, e é o Senhor que vai mudar a minha história hoje, e Deus vai potencializar, amado, aquilo que tem na sua mão. Aquela pedra ungida na mão de um homem de Deus mudou a história daquele povo. Davi foi um homem que agiu, teve atitudes diferentes. Ele não deixou o medo vencer. Não podemos deixar o medo, porque Deus é muito maior do que o problema que se levanta. Precisamos andar com visão, precisamos saber usar as armas, e assim, amado, ninguém vai nos derrotar. Deus vai mudar a história de pessoas nesta manhã. Deus está dando arma para você lutar e enfrentar esse gigante que tenta te assolar. Deus vai mudar a tua história. Amém? Eu quero que você feche os teus olhos, mas eu sinto de orar por pessoas que têm passado por situação difícil, pessoas que têm muitas vezes sendo escravizada por esse gigante que tem assolado a sua vida. E nós vamos orar, interceder, porque Deus vai mudar a nossa história. Que bom que você chegou até o final. Eu tenho convicção de que essa mensagem edificou a sua vida. A nossa igreja é assim, como uma família alegre, que vive e acredita no amor, comprometida com a palavra de Deus e comprometida com você. Eu quero te convidar a compartilhar essa mensagem com o maior número de pessoas possível, para que elas também sejam abençoadas e edificadas. Deus abençoe muito você e até a próxima!